Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo vai ser mais um vídeo sobre o TrueNAS. Eu acredito que se por acaso você está querendo construir seu próprio sistema NAS, você já escutou sobre o TrueNAS, porque ele é utilizado por muitas empresas, muitas pessoas, porque ele é um sistema estável, um sistema robusto, na qual você pode colocar suas informações e você sabe que vai estar garantida essas informações. Num dos vídeos anteriores eu mostrei como instalar o TrueNAS 12, depois o TrueNAS 23, porém agora nós estamos na versão 24, na qual tem algumas modificações, algumas alterações, e por isso mesmo que eu quis gravar esse vídeo, na verdade não só esse vídeo, essa série de vídeos, na qual eu vou mostrar passo a passo como você pode fazer sua configuração, como você pode setar seu TrueNAS baseado nessa última versão. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como eu comentei, eu vou mostrar como fazer a instalação do TrueNAS pelo básico, mostrar como que você faz as configurações em diferentes vídeos, mas eu vou mostrar como que você pega seu sistema e transforma nele para o seu TrueNAS ou seu NAS, na qual vai ter todos os aplicativos, todas as configurações, backups e assim por diante. Porém, essa etapa demora muito tempo, por isso que eu não quis montar um vídeo de 1 hora, 2 horas para mostrar tudo, eu quis mostrar vídeos pequenos. E nesse vídeo específico nós vamos mostrar como que você pode instalar o TrueNAS. Antes de a gente começar a instalar qualquer coisa, nós temos que entender um pouco mais o que seria o TrueNAS, por que eu gostaria de instalar o TrueNAS e por que ele serviria para mim. Então, para entender um pouco mais, nós vamos vir aqui na minha tela e aqui estaria o nosso TrueNAS. Aqui é o site oficial do TrueNAS, na qual ele tem várias empresas que utilizam o TrueNAS por causa da estabilidade, por causa da garantia de seus dados estão seguros, porém tem um peso. É um sistema um pouco mais pesado comparado ao OpenMediaVault, porém ele se torna estável e muito bom. E aqui especificamente nós vamos estar utilizando a versão comunidade. Se a gente abrir aqui a versão comunidade, ele começa a explicar um pouco mais, na qual agora o TrueNAS tem a opção de utilizar o Docker Compose, na qual abre a possibilidade de vários aplicativos, você consegue utilizar Cloud Backup, você consegue utilizar o ZFS para garantir que seus dados estão seguros e outras coisas. E aqui, basicamente, ele explica todas as informações. Ele fala sobre ZFS, File System, na qual você consegue fazer varreduras para ver se os dados não estão corrompidos e você consegue criar um pool muito grande, na qual pode chegar até petabyte. Lógico que na tua casa vai ser difícil você utilizar isso, porém se você tiver necessidade você tem essa opção. Então agora nós vamos descer mais um pouco, ele fala que ele cria um Universal Unified Storage, você consegue criar diferentes VMs, parecido com o Proxmox, você consegue ter todas as informações e basicamente isso. Para a gente começar a fazer essa configuração, nós vamos vir aqui em Download. Se a gente vir aqui na parte Download, ele fala que a versão atual estaria com o TrueNAS Escape 24.10, e essa versão que nós vamos estar utilizando, versão 24.10, seria algumas melhorias, mas não seria uma modificação drástica comparado à versão 23 e a 24. Uma coisa que você tem que ter em mente é que o TrueNAS é um pouco mais pesado que outros sistemas. Por isso mesmo que você não consegue fazer a instalação do TrueNAS em um computador muito velho, muito antigo, porque ele não vai rodar de modo eficiente, ele vai rodar, porém quando você começar a colocar mais storage, ele vai faltar um pouco de espaço para você fazer essa configuração. Então se a gente olhar, ele recomenda, como mínimo, você ter um dual core 64 bits, você ter 8 GB de memória RAM mínimo. Ele fala que tem que ser 16 recomendado, mais 8 mínimo, e a cada 1 TB ele indica você ter mais 1 GB de memória RAM. Então vamos supor que você tem 8 GB mínimo e você tem 4 TB de storage. Então ele fala que você deveria ter pelo menos 12 GB de memória RAM para funcionar com o seu sistema Smooth. Ele recomenda você ter um SSD ou um storage para manter seu sistema operacional mínimo de 16 GB. E ele fala para você pelo menos ter 2 HDs idênticos para que você consiga fazer o RAID de cópia, uma paridade entre os dois HDs para que se por acaso um falhar, seus dados vão estar no outro HD. Lógico, o RAID não é backup, porém é um modo mais seguro de manter essas informações. Outra coisa, ele fala que você não precisa ter hardware para RAID porque ele vai fazer o software. Então basicamente ele vai fazer toda a calculação, todos os cálculos para garantir que esses dois HDs estão iguais. Se por acaso você quiser fazer RAID 5, os 3 HDs e um HD de paridade e assim por diante.
Além do mais, você precisa ter um Network Port, porque, como nós falamos, vai ser Network Attached Storage, ou vai ser um storage conectado na sua internet. Se você não tiver conexão de internet, você não consegue utilizar esse sistema na tua rede. Lembrando, tente utilizar cabeamento. Não utiliza nesse sistema o Wi-Fi, porque ele não vai se tornar tão estável, ele vai ter perda de informações, a velocidade vai ser comprometida e assim por diante. E porque você está investindo no sistema que tem que ter pelo menos 8 GB de memória RAM, HDs e assim por diante, se por acaso você só utilizar através do Wi-Fi, essa performance vai ser reduzida e não vai ter toda a sua experiência. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos baixar a versão estável. Então, uma vez que você baixou, nós vamos utilizar o Balena App para gravar no nosso USB e daí nós vamos começar a fazer a instalação. Para simplificar um pouco a instalação, ao invés de eu pegar a minha máquina e mostrar como que eu vou conectar e assim por diante, eu vou estar utilizando uma máquina virtual. Lembrando, essa máquina virtual eu só vou estar utilizando para esse vídeo. Posteriormente eu vou estar utilizando máquina física, porque máquina virtual tem limitações. Quando você vai utilizar VMs, quando você vai colocar aplicativos e assim por diante, às vezes ele não funciona de modo esperado. Por isso mesmo você necessita ter um sistema dedicado para rodar o seu TrueNAS, não uma máquina virtual para simular o TrueNAS. Mesmo assim, vamos utilizar essa máquina virtual e vou explicar mais ou menos o que eu configurei nessa máquina virtual para montar o meu sistema. Então, se a gente vir aqui, eu deixei como Linux, agora o TrueNAS roda com Debian, então nós vamos selecionar o Debian, 64 bits, eu coloquei 12 GB de memória RAM, porque vamos supor, eu gostaria de ter o 8 mínimo mais 4 TB. Nesse caso, meu HD vai ser bem pequeno, só para mostrar como que se instala e assim por diante, porém, isso seria meu sistema. Outra coisa, meu processador eu coloquei 8 cores, eu poderia colocar menos 4, com mínimo 2, só que eu quero que ele rode um pouco mais rápido, então 8 cores vai ser o suficiente. Aqui a aceleração, eu não ativei absolutamente nada. Uma coisa que vale a pena lembrar, se por acaso você quiser utilizar esse sistema e quiser criar máquinas virtuais, você tem que ativar a opção de máquinas virtuais e assim por diante. Vamos descer mais um pouco, nós vamos descer mais e vamos vir aqui na parte de storage. Como criei essa parte de storage? Eu tenho meu HD principal, na qual seria 20 GB de espaço, mínimo seria 16, então 20 seria mais que o suficiente. Eu teria dois HDs idênticos de 40 GB. Se por acaso você tiver HDs maiores, vai ser o mesmo processo de instalação. E nesse caso, eu vou fazer um cache. Esse cache é para garantir que se por acaso eu quiser algumas informações sejam gravadas mais rápidas no meu cache, eu posso utilizar esse cache, porque eu vou estar utilizando só um HD como cache. Não é recomendado você fazer cache de leitura escrita, apenas de leitura. Por que leitura escrita não é muito recomendado? Porque você pode perder seus dados ou esse HD pode falhar e você não ter essas informações gravadas no seu RAID, que teria 2 HDs. Por isso mesmo, utilize, quando você só tiver um HD, um SSD, a opção de leitura só apenas. Porém, nós vamos um pouco mais para frente explicar sobre isso, só para você ter uma ideia na hora de você escolher teu hardware. Eu já coloquei o S do TrueNAS. No teu caso, utilize o Balena App, grave em um USB e daí utilize esse sistema lá. Outra coisa que eu vou estar utilizando é Bridge Adapter, porque eu preciso ter acesso externo na minha rede para essa máquina, não só dentro desse computador local. Uma vez que eu configurei tudo, eu vou vir aqui OK e vou iniciar esse TrueNAS. Uma vez que você colocou o USB e você fez o boot para o USB, ele vai aparecer essa tela na qual você pode fazer a instalação, você pode utilizar Shell, Reboot and Shutdown the System. Nós vamos instalar esse TrueNAS. Então nós vamos colocar instalar, nós vamos escolher qual que é o HD que nós vamos querer. Como eu falei, esses dois HDs vai ser os HDs dos dados, esse aqui de 25 GB seria o meu cache, então eu vou estar utilizando esse HD de 20 GB, vou dar espaço e vou dar Enter. Agora ele fala, por favor não utilize o USB para instalar esse sistema, porque se por acaso ele falhar ou for desconectado, seus dados ou só a instalação do TrueNAS vai ser perdida. Por isso mesmo eu falo, compre um HD, um SSD pequeno, porém coloque um SSD pequeno no seu sistema ao invés de utilizar diretamente no USB, porque o USB tem muita chance de falhar, tem muita chance de você remover ele e assim por diante. Então nós vamos colocar Proceed para instalação. Qual das duas opções que nós queremos? Nós temos duas opções. Nós podemos colocar como Admin User, na qual seria mais recomendado, ou nós podemos colocar Configure Use Web UI. Se eu escolher essa opção, ele vai criar
o meu usuário chamado Trunaz Admin, e dele vai me pedir para eu criar senha. Caso contrário, eu vou ter que ir lá no computador e criar esse usuário a primeira vez que eu fizer o login. Então, no meu caso, eu vou fazer essa opção só para vocês entenderem o que ele vai acontecer. Nessa aqui, basicamente, ele vai pedir tua senha e assim por diante. Nós vamos escolher essa opção. Ele fala, você tem algum problema de fazer a instalação Wi-Fi? Não, não tem problema nenhum, então vou colocar assim. E agora, ele vai formatar o HD, ele vai começar a gravar todas as informações nesse HD e, após alguns minutos, ele vai voltar naquela página de instalar, restart e assim por diante. Então nós vamos esperar um pouco até chegar nessa etapa. Uma vez que a instalação foi completa, ele vai aparecer essa página específica na qual nós podemos dar Enter e ele apareceu aquela tela de setup. O que nós precisamos fazer? Reboot. Uma vez reiniciou o computador, agora ele vai começar essa tela na qual ele vai começar a fazer toda a pré-configuração, pegar a chave e assim por diante. Essa etapa pode demorar alguns minutos até ela ser completa, então nós vamos esperar até essa instalação inicial for completa. Uma vez que sua instalação e toda a configuração foi feita com sucesso, você vai ter essa tela na qual ele vai informar qual seria o IP address da máquina e você teria algumas informações, algumas configurações que você poderia fazer. Nesse momento, o que você pode fazer? Você pode pegar esse computador, você pode colocar em um canto do quarto e você não precisa mais utilizar essa tela mais na tua vida. O que você vai fazer? Você vai utilizar sempre através da página da internet. Então, para isso, nós vamos baixar e vamos utilizar o mesmo IP address que estava ali na máquina. Se por acaso, após você reiniciar, você não quis conectar sua tela nesse computador, você pode ir diretamente no seu roteador e ver qual que seria o IP address do Trunaz. Agora, ele apareceu essa informação. Uma das diferenças que antes não tinha, agora tem, é você tem a opção de você utilizar como Trunaz Admin e não apenas como root. O problema do root é que você teria permissão total e você poderia fazer modificações na qual não seriam mais interessantes. Por isso mesmo que eu sugiro você utilizar o Admin User. Então, nós vamos utilizar esse Admin User e nós vamos definir a nossa senha. Após definir a nossa senha, nós vamos colocar sign-in e agora o nosso usuário foi criado e agora nós estamos utilizando esse usuário Trunaz Admin. Aqui na tela vai aparecer aqueles gráficos como sempre, na qual ele aparece CPU Utilization, CPU Temperature, a utilização do CPU, qual seria a memória RAM, qual seria o pool, backups task, qual seria o IP address, quanto de internet, quanto do seu network está sendo utilizado e mais ou menos isso. Lembrando, aqui ele vai aparecer 0 e 0, porque temperatura ele não vai conseguir reconhecer porque está utilizando uma máquina virtual, a quantidade de CPU talvez ele não vai reconhecer porque está utilizando uma máquina virtual, apenas a porcentagem, ou qual que seria a utilização e qual que seria a porcentagem de utilização. No mais, aqui seria todas as informações desnecessárias. A mesma coisa aconteceria se você tentar rodar o Smart no seu HD, porque um HD virtual então não vai fazer diferença nenhuma. Primeira coisa, nós temos que criar o nosso pool. Como eu falei, Network Attach, então nós precisamos ter um storage, e esse pool que seria o nosso storage. Então, primeira coisa, vamos criar o nosso pool. Nós vamos vir aqui no nosso pool, e agora ele aparece algumas informações na qual você pode começar a criar informações gerais, data, log, spares, cache, assim por diante. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos definir o nome desse pool. Nós vamos colocar como data. Se por acaso eu quiser encriptar esse pool, aqui seria o horário. Porém, lembrando, se por acaso você perder a tua senha, ou se por acaso você esquecer ela, basicamente você não consegue mudar esse pool para um outro computador ou você não consegue recuperar esse pool. Então tenha certeza que você tem essa senha, caso contrário suas informações vão ser encriptadas e vai ser muito difícil recuperar. Então lembre disso. Nós vamos agora ir para o próximo, next, e data. Qual que seria o layout? Você pode vir aqui e selecionar qual tipo de layout que você quer. No nosso caso nós temos 2 HDs, então nós vamos utilizar a opção Mirror. Não é recomendado você utilizar a opção Strip, porque se um HD falhar, todos os dados estariam perdidos. Então coloque como Mirror. Se por acaso você tiver mais HDs, você pode colocar RAID 1, 2, 3 e assim por diante. Então eu vou colocar como Mirror e nós vamos selecionar qual que seriam os HDs. Então nós vamos selecionar o primeiro HD, vamos selecionar qual que seriam os HDs e assim por diante. Nós podemos colocar manual para selecionar. No meu caso eu não preciso, por causa que ele já escolheu os HDs corretos, porque eu teria 2 HDs iguais. Se não tiver 2 HDs iguais, talvez ele não vai funcionar de modo esperado. Vamos colocar Next. Log.
Por que eu gostaria de fazer esse log? Se por acaso eu quiser colocar um write cache. Se lembra que eu comentei que não é interessante você utilizar write cache, porque se por acaso um dos HDs falhar, seu cache estaria perdido e todas as informações que estariam nesse cache estariam perdidas. Então nós não vamos utilizar esse cache. E spare, então significa que se por acaso você tiver um RAID de 4 HDs e você coloca um HD como spare, se um desses HDs do seu RAID falhar, automaticamente esse quinto HD vai se tornar parte desse RAID e você não precisa se preocupar de trocar um dos HDs, ele vai fazer a configuração automática para você. Lógico, RAID 5, se por acaso 2 HDs falhar, não vai fazer diferença nenhuma. Se por acaso só um falhar e você tivesse spare, você não precisa correr urgentemente para trocar esse HD, porque ele já vai fazer essa automática adaptação para o seu RAID. Cache, agora nós estamos colocando read cache. O que significa read cache? Ele só vai gravar as informações nesse cache na qual você utiliza mais frequentemente para que você consiga acessar ele mais rápido. Isso é interessante para alguns aplicativos. Vamos supor que você vai utilizar o Nextcloud. Então todo aquele database do Nextcloud vai ficar no cache. Se por acaso você estiver utilizando o Plex, todo o database do Plex vai ficar no cache. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar esse HD, no caso vai ser só um, por isso que eu vou estar utilizando como cache read only. Se por acaso eu tivesse 2 e utilizaria ele como mirror, eu poderia colocar como o log. Nesse caso, cache vai ser o suficiente. Metadado, ele fala que vai criar um small block dentro desse HD, nós não vamos utilizar metadado. Mesma coisa vai ser para o DepUp, nós não vamos utilizar esse DepUp. Agora nós vamos rever todas as informações. Como eu falei, ele vai ter mirror desses dois HDs de 40 GB e teria um cache de leitura só para esse HD de 25 GB. Então nós vamos colocar aqui, grapple, vamos confirmar e vamos criar. Agora, dependendo do tamanho dos HDs e dependendo do tipo de RAID que você fizer, vai demorar mais tempo ou menos tempo. Por que eu falo que vai demorar mais tempo? Vamos supor que nós vamos fazer RAID 5. Nós temos HDs de 12 TB, então ele vai ter que reconhecer e criar esse RAID, o que pode demorar entre 1 hora, 12 horas, 20 horas e assim por diante. Tenha em mente que dependendo do RAID que você utilizar, vai afetar o tempo de criação desse storage. Então agora nós criamos nosso storage, nosso primeiro pool, e aqui ele faz um overview. Aqui seria a utilização desse storage, se todos os HDs estão saudáveis e assim por diante. Já de cara eu sugiro você ver essa questão de All Scrambled Task. Por que isso? Para ver se os seus dados não foram corrompidos. Se por acaso, vamos supor, esse HD gravou umas informações erradas, esse Scramble vai verificar e vai corrigir esses dados corrompidos antes que seja muito tarde, e daí você vai ter, vamos supor, meia imagem assim por diante. Já como default, ele vai criar um Scrabbling, na qual vai ser 12 horas da manhã no domingo. Se por acaso você quiser rodar ele com mais frequência, coloca, mas não tem necessidade, uma vez por semana é mais que o suficiente. Agora nós vamos voltar aqui, e aqui no canto direito da minha tela vai aparecer as informações de disco. Porque eu estou utilizando um disco virtual, não vai fazer diferença nenhuma eu ver a questão de temperatura ou smart, porque é uma máquina virtual, então não vai fazer diferença. Uma vez que você criou isso, nós podemos vir agora no nosso dataset e nós podemos criar o nosso primeiro dataset. Basicamente, esse HD data, ele só criou o nosso HD, porém não tem absolutamente nada dentro dele. Seria um HD limpo, sem informação nenhuma. Por isso mesmo, nós vamos vir aqui no dataset e nós podemos criar o nosso primeiro dataset. Nós podemos vir aqui no dataset, nós podemos colocar o nome desse dataset, vamos supor home, e vou colocar salvar. Se por acaso eu quiser fazer algumas configurações específicas, eu poderia vir aqui e criar algumas informações específicas. Aqui no nosso dataset nós podemos ver o que está acontecendo, nós podemos fazer algumas compressões, nós podemos ativar algumas informações, duplicações e assim por diante. Nos próximos vídeos nós vamos mostrar mais sobre isso, porém, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que esse dataset seja acessível para o nosso network. Então nós vamos vir aqui em Shares e nós vamos criar o nosso SMB. Para criar o nosso SMB, primeiro nós temos que ter o dataset, nós vamos vir aqui Add e vamos selecionar qual que seria o dataset que eu quero. No meu caso, eu vou ter que vir aqui e colocar como dataset Home. Não tento utilizar esses dois, porque esse aqui seria o nosso HD, nossa árvore principal. Data seria todas as informações que seriam dentro dele.
tente só fazer o share no dataset, nós vamos colocar save. Já de cara ele fala, você tem que configurar o ACL, nós vamos colocar configurar e vamos colocar start. Aqui de cara ele já aparece essa configuração, nos próximos vídeos nós vamos olhar um pouco mais sobre isso, porém, o que nós podemos fazer? Nós podemos vir aqui em usuário e criar um usuário só para começar a utilizar esse sistema sem nenhuma configuração, o que não é recomendado, mas pelo menos você consegue testar isso. Vamos supor que eu coloco Sauber Lab, username Sauber Lab, eu vou colocar minha senha, vou repetir minha senha e vou vir aqui e salvar. Então basicamente, até o momento, se eu quiser, sem fazer configuração nenhuma, eu posso entrar no meu network com essa IP específico. Basicamente, agora eu posso entrar nesse IP address, utilizando minha senha, meu usuário e minha senha que eu acabei de criar, e poderia estar utilizando esse home como network attached. Nesse vídeo nós vamos parar nessa etapa, na qual você consegue utilizar seu sistema básico. Nos próximos vídeos nós vamos começar a ensinar um pouco mais como configuração de usuário, adicionar aplicativos, máquinas virtuais e assim por diante. Porém, nós vamos agora ir para uma máquina física para fazer as instalações de modo mais precisos e melhores. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!